Nessa fase de transição, está havendo abertura de portais de linhas de tempos mais sutis, o que gera um reagrupamento das células de memória. Essas memórias das nossas jornadas em que tivemos contato com linhas de tempos superiores e sutis e não enxergamos que essas linhas de tempos estavam ao nosso alcance. E se estiveram junto a nós, é porque poderíamos adentrar as linhas de tempo para conquistar frequências e viver nessas frequências, como fala Jesus no ensinamento, né? Mas foram só momentos que as frequências de terceira dimensão, elas foram encobrindo essas linhas de tempos mais sutis, elas ficaram guardadas como sementes nas memórias das nossas células. Nós perdemos, eu diria, essa oportunidade e teríamos que esperar nova oportunidade para poder galgar os degraus que nos levariam a essas linhas de tempo mais sutis. Mas essas oportunidades, elas estão acontecendo novamente. E as portas dessas linhas de tempo estão se abrindo novamente. Essas sementes lançadas, elas estão começando a germinar. E os valores que foram esquecidos, agora eles estão sendo relembrados para serem vividos e conquistados, fazendo agora parte de nós. Assim, nós poderemos viver essas linhas de tempo que perdemos e reagrupar as células de memória onde foram plantadas essas sementes de luz e frequências aceleradas e que agora estão ressoando e vibrando nessas sementes plantadas. O vibrar dessas sementes, ela vibra nessa essência divina, na nossa essência divina, e faz a essência despertar para essas frequências. Então, nada fica desperdiçado. Tudo fica guardado nas nossas células de memória que no tempo devido vão despertar porque a frequência está se acelerando, né? Esse é um momento precioso em que nós estamos vivendo. Diria que as células de memória, elas não guardam só as memórias de experiências sofridas no passado, que retornam no presente. Esse passado sombrio, ele ressoa por causa da frequência lenta, como a frequência que nós vivemos em terceira dimensão. E nos focamos nesse lado denso da experiência e não no seu lado luminoso. Diria assim, mas como a frequência está se acelerando, ela como faz ressoar, ela consegue ressoar esse lado luminoso dessas memórias e também faz com que as frequências mais sutis em que tivemos experiências iluminadas que foram rejeitadas na época, mas e não aproveitadas, agora elas estão retornando em novas oportunidades. Será que nós vamos rejeitá-las novamente? Nos enganar e iludir? Perder essas novas e preciosas oportunidades? Essas memórias, elas foram ressoando e abrindo portais internos para mudar a linha de tempo em que nós estamos. Então, nós saímos do espaço-tempo de terceira dimensão e entramos no tempo cósmico do Pai. A natureza e tudo no planeta Terra, ela traz memórias dos acontecimentos do planeta Terra, memórias que geraram a evolução do planeta Terra. Quando nós estamos abertos às memórias da natureza, elas vibram e ressoam em nós, reagrupando e reaproximando as nossas próprias memórias dos acontecimentos passados, mas que agora estão prontos para serem vividos na nossa presente jornada em seu lado luminoso. E está nos mostrando também as transformações que já ocorreram no planeta Terra. Eu diria assim, tivemos Lemúria, tivemos Atlântida, e agora nós estamos noutro ciclo de transição, que é o que nós estamos passando agora, que é o último, né? Porque o planeta Terra vai entrar em nova linha de tempo e sair da terceira dimensão. Os que quiserem acompanhar, eles ficarão no planeta Terra. Os outros terão que ir em planetas em que a linha de tempo ainda é de terceira dimensão. O que nós precisamos fazer? Ficar ansiosos, né?
ou só nos tornarmos seres humanos melhores, né? Vamos citar exemplos práticos, né? Assim, então, pode ser que eu tenha sido uma feiticeira numa encarnação muito passada lá atrás e ter feito maldades manipulando as energias para destruir. Isso ficou gravado nas minhas células de memória. E pela frequência lenta, elas vibram ainda até hoje na terceira dimensão. Mas é que é assim que eu devo enxergar esse passado como feiticeira? Como feiticeira, eu aprendi a manipular energias que antes eu não sabia. Conquistei essa manipulação e foi por ela que interferi na vida das pessoas. Mas é essa frequência de memória que eu devo trazer para o presente? Ou a memória de que aprendi a manipular energias e por esse aprendizado posso agora trabalhar com frequências e acessar linhas de tempos muito mais sutis, onde a manipulação ela pode ajudar a salvar as pessoas. Em que frequência nós nos ligamos nessas células de memória? Deixamos ressoar o passado sombrio ou mesmo passado, ou esse mesmo passado que nos ensinou o que precisamos aprender e que agora nós podemos utilizar construtivamente? Eu vou citar outro tipo de exemplo. Durante a minha encarnação aqui na Terra, faz muito tempo, né? Muitos anos, muitos e muitos anos atrás, eu tive contato com um mestre da Rosa Cruz, Max Rendel. Quando eu entrei em contato com esse mestre, parece que a minha vida ressoou. A visão desse mestre, a frequência desse mestre, ela ressoou em mim e eu comecei a olhar o planeta não na linha horizontal, mas comecei a olhar o planeta de cima dos fatos que estavam ocorrendo. Passado algum tempo, né, eu entrei em contato com o Ramatiz. Mas não Ramatiz assim, que fui num centro, nada disso. Eu dei em contato por causa que eu li um textinho de Ramatiz. Mas a frequência de Ramatiz, o que ela fez? Ela ressoou em mim. Então, durante 9 meses, eu senti uma alegria. Nossa, parecia que eu estava vindo do céu. Passei por muitas turbulências nessa época, mas nada tirava a minha alegria. Eu entrei nessa frequência que foi que eu já tive contato com Ramatiz, talvez em muitas épocas passadas, e agora ela ressoou nas células de memória. Eu estou pronta, estava pronta para poder despertar essa semente que foi plantada e que agora ela poderia ser germinada. Por isso que essa alegria brotou em mim. Depois eu tive contato com o Trigueirinho. Nunca fui no centro de Trigueirinho, nada disso. Mas numa reportagem do Trigueirinho, ele ressoou, a frequência dele, tudo no plano, em linhas de tempo sutis. Essa frequência de Trigueirinho, ela ressoou nessas células de memória guardadas dentro de mim, que estavam prontas para germinar. Quando ressoou, eu comecei a expandir a minha visão planetária e logo depois a minha visão cósmica das coisas. Assim como ressoou o Arcanjo Miguel, e agora está ressoando muito a música. A música, ela ressoa em mim e ela me faz eu adentrar linhas de tempo sutis para que eu possa viver nessa linha de tempo sutil, mesmo vivendo na terceira dimensão, né? Então, e aí eu diria assim, que né, o ressoar da luz é como se fossem notas musicais, né? Melodias que vibram e que tocam o nosso canto da alma. Nosso canto da alma é a frequência que nós temos dentro de nós. E cada um é tocado com uma nota específica, com um som específico, numa linguagem, numa frequência específica. Tudo no planeta Terra é regido pelas mesmas leis, mas em diferentes formas de materialização. Então, há muitas formas de falar, de materializar a mesma coisa. E cada forma ressoa e traz à tona essas células de memória pela frequência específica de cada um. Então, cada um é ressoado num tom, numa frequência específica, né? Então, eu diria assim, que cada um realmente, essas diversas formas que tem, todos os sentidos, elas vão ressoar
em cada um de uma forma diferente, até nós nos unificarmos dentro e fora de nós, com tudo e com todos, e todos nos tornarmos um.